A passagem de modelos faz parte das comemorações de Rádio LAC. Como deixar os seus bilhetes para a festa da LAC. A Luanda Antena Comercial completa 3 anos e a festa assinala o início das suas emissões por ocasião das eleições. Surgida por inspiração de meios ligados ao MPLA, o seu esforço de isenção não apagou conotações. Bom, só se forem eventualmente conotações devido às filiações políticas dos sócios da LAC, não é? Com o seu emissor de 5 watts, a Rádio LAC tem agitado as ondas. Mais uma vez, bom dia, o nosso livro de reclamações até às 9. Num país onde a principal comunicação social é propriedade do Estado, dar o microfone às queixas e aos protestos das populações tornou-se um verdadeiro acontecimento. Proibição da venda no mercado paralelo de todos os produtos de primeira necessidade. Livro de reclamações. A Rádio LAC resulta da liberalização do regime em 1992. Um parlamento escolhido pela primeira vez em eleições multipartidárias, aliás questionadas pela UNITA, que até agora não deixou que os seus 70 deputados ocupassem os lugares conquistados. Por esse motivo, a Assembleia Nacional, onde o MPLA tem 129 representantes, nunca funcionou de acordo com os resultados eleitorais. E para alguma oposição, ela tem sido apenas uma caixa de ressonância do partido maioritário. Sim, exclusivamente isto. O Parlamento não consegue ter um funcionamento normal, nem sequer tem estruturas que se adequem, digamos, a uma instituição democrática. As comissões parlamentares não têm forma de trabalho, os deputados não têm possibilidade nem sequer de receber os seus eleitores. Digamos que tudo isto tolhe o funcionamento hoje do Parlamento e funciona muito, digamos, de acordo com a vontade do partido maioritário apenas. A oposição, neste momento, toda unida, sem a UNITA, representa 20 e tal pessoas, 20 e tal parlamentares. Agora, veja, não temos sequer força para modificar. E depois temos a desvantagem também, porque sabe que os órgãos de comunicação social são estatizados. Aquilo que dizemos no Parlamento é passado, ou é dito pela comunicação social, nas partes que interessam fundamentalmente ao partido maioritário. E, portanto, quer dizer, também não vamos encontrar com o órgão da sociedade civil. É difícil a oposição no nosso país, esteja unida, uma vez que nem todos defendem os mesmos interesses. É aquilo que eu sempre disse, que existe alguns partidos da oposição que têm que defender os interesses dos patrões. Eu disse que são aqueles partidos que estão embaixo, portanto, que têm interesses deste, ou da UNITA, ou do MPLA. Oposição que acusou a oposição de agir segundo os interesses do MPLA e da UNITA, chamados de patrões, numa Câmara política condicionada pelas questões relativas à guerra e à paz, entre o Governo e a UNITA. E Angola tem ainda o caso da guerra em Cabinda. Nós achamos que Cabinda deve ser independente porque Cabinda é um povo, é uma nação, tem uma história, uma geografia desde os tempos remotos dos nossos antepassados e esta verdade não deve ser sacrificada. Então, surgiu-nos um pensamento de nos libertarmos da opressão e essa a razão de que hoje nós defendemos a nossa autodeterminação. O discurso próprio da guerrilha, sendo Faustino o responsável político de uma força que é apresentada como o Regimento 122 da 4ª Região Militar da FLEC renovada. Tem 23 anos e desde os 19 que entrou no Maquis, como chamam a luta armada, que começou nos anos 70 quando a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda abandonou a via pacífica e pegou em armas pela independência do território. Pouco mais de 7.000 km² situados na África Central, entre a República do Congo, a República do Zaire e o Oceano Atlântico. Cerca de 120.000 habitantes, num território rico, mas em que o petróleo é a pedra angular de um problema por resolver 20 anos depois da independência de Angola. O que a gente precisa é que haja uma libertação deste povo. Uma pessoa não pode sair na rua falar, gritar, falar os seus sentimentos, não pode. Nós sabemos que o MPLA é o partido que está a dirigir Angola. Mas esperemos também que o MPLA, desde que está a negociar com os dirigentes da FLEC, que haja aquela boa vontade de negociações para que os Cabinda também se sintam livres, porque nós também merecemos. São opiniões espontâneas. Não foi preciso andar à procura. Nem sequer foi necessário fazer perguntas. O que é que vamos falar primeiro? O que você quiser falar. O que é que quer falar?
Nós temos sobre a situação da vida. Quiser, sim. Nós aqui, pelo menos aqui nessa região de Cabinda, temos muita carência da comida, muita fome, carência de medicamentos. Pelo menos aqui a nossa escola aqui não tem carteira, os miúdos sentem no chão, tanta madeira que temos aqui em Cabinda. O governo não resolve nada para esta máquina. Só dizem que estamos a conversar, estamos a dialogar, não se sabe. Situação política e também condições sociais sempre associadas nas queixas populares. E, no entanto, não é este o quadro que transparece na cidade, onde a vida parece correr organizada, com alguma atividade económica, de que resulta até uma imagem reconfortante para quem chega de Luanda. A comparação pode conduzir até à ideia de que Cabinda é uma comunidade que vive com o mínimo de condições, onde a pobreza visível não coincide com o quadro de miséria que Luanda exibe. Habitações cuidadas, independentemente do estatuto, ruas limpas, táxis em circulação como não tínhamos visto até então, comércio variado, quer seja mais ou menos cosmopolita. Em 1972, um missionário português chamava a atenção para a higiene das casas, mesmo as de colmo e papiros, alinhadas ao longo das estradas, por entre filas de palmeiras e coqueiros, como notava o padre sobre as habitações do povo tradicionalmente crente de Cabinda. Estas mulheres estão a participar na reunião de sábado da Associação Fraternidade. Um grupo religioso com preocupações sociais. A sessão é conduzida pela presidente diocesana da Associação, subscritora de uma carta de mulheres, enviada há tempos ao Presidente da República. Uma análise muito crítica sobre os problemas do território. Como a província de Cabinda é o baluarte que dá a vida a Angola, como é possível nós, os Cabinda, devemos continuar a sofrer desta maneira? Que o povo de Cabinda não pode continuar assim. Principalmente o ano passado morreram muitas mulheres por causa da fome. Foi aí onde nós tivemos aquela força de escrever a carta para o governo da província. A fraternidade está ligada à paróquia da Imaculada Conceição, que já visitaremos. Depois de uma passagem pela história da evangelização de Cabinda. Começou com missionários espanhóis, mas a influência é francesa. Foi a Congregação do Espírito Santo que construiu em Lândana a primeira igreja de toda a África Central. O atual bispo de Cabinda não estava na cidade quando visitámos o território. O vigário-geral em exercício era o padre da paróquia da Igreja da Imaculada Conceição, onde estivéramos de manhã. Ao fim da tarde, na celebração da missa, a prédica é uma parábola, a parábola de Lázaro, o pobre. Diante das chamas do petróleo, moeda para se pagar armas, para as bolsas chorudas dos filhos dos grandes, para os excessos do Comezain. Nós também aqui somos Lázaro, que gostaríamos que um bocado daquele dinheiro do petróleo ficasse nesta terra. E então estamos nessa condição. Mas há uma coisa. Mas, diz o profeta Amós, mas a segurança dos grandes é sempre efêmera. A homilia refletindo as preocupações com que Cabinda acompanha o atual momento político relativo ao território. Queremos que haja uma situação onde não há revoltados, mas onde toda a gente possa dizer: Senhor, te dou graças, porque é esta a minha vida, é esta vida que tu nos deste. Quando é coisa boa. Jorge Congo, formado em Teologia depois de ter estudado no Porto, assume as posições tradicionalmente defendidas pela Igreja de Cabinda em relação ao território, mas não comungadas por toda a Igreja angolana. Pois, houve posições públicas de alguns eclesiásticos que nos feriram profundamente. Mas eu digo que é possível sempre dialogar, porque a questão de Cabinda é uma questão do homem, da libertação do homem. E aí é possível discutir-se, é possível falar-se, chegar a um consenso. Depois dos católicos, os protestantes são o grupo religioso mais expressivo. E a Igreja Evangélica defende que o governo deve dialogar com o povo com vista a um referendo. O povo de Cabinda vai dizer que eles querem a sua independência. Ou se não dar verdadeiramente a independência,
vai dar uma autonomia negociada para que o povo de Cabinda seja livre e tenha os direitos de um povo libertado. Não temos escolas, não temos bons hospitais. Em Cabinda, as pessoas não morrem por falta de assistência médica, mas morrem por falta de assistência medicamentosa. A frase foi-nos dita pelo delegado de saúde e resume a situação hospitalar. Número de médicos razoável para os padrões africanos, mas ausência total de aparelhos de diagnóstico, à exceção do raio-x. Situação que será melhor do que noutras regiões, mas que a população compara com o nível de vida que poderia ter, considerando as riquezas do território. Para além das florestas únicas e de importantes recursos minerais, o petróleo, que representa para Angola praticamente a sua única fonte de receitas, a quase totalidade das exportações. A exploração do petróleo começou nos anos 60 e continuou sempre em expansão. Hoje é feita por uma empresa participada pelo Estado angolano, mas em que a parte principal pertence a uma companhia americana. Só nos últimos 4 anos a produção duplicou. Atualmente é de 600 mil barris diários. 10% das receitas fiscais deveriam ficar em Cabinda, cerca de 1 milhão de contos. Mas a verdade é que só muito parcialmente tem sido cumprida esta medida que existe há já 2 anos e que representa por parte de Luanda um reconhecimento das queixas de Cabinda. No centro da luta pela independência está o petróleo. No centro da argumentação jurídica e política está Portugal. Vamos pedir a mediação de Portugal. Vamos pedir a mediação de Portugal. E é legal para nós de o fazer. É uma obrigação para o português de aceitar. Porque a autoridade portuguesa é que anexou a administração de Cabinda à administração angolana, sem o consentimento dos cabindas, sabendo muito bem que o governo português tem uma obrigação que ele assinou, um compromisso que assinou nos tratados de 1885 de Simulambuco. Há um lugar em Cabinda que para os defensores da independência simboliza mais do que qualquer outro aquilo que consideram a ilegitimidade da presença angolana no território. Quando há já mais de um século os representantes dos povos desta região assinaram um tratado histórico com Portugal, foi neste lugar chamado de Simulambuco que decorreu a cerimónia e por isso se chama de Simulambuco o tratado. Estava-se em vésperas da Conferência de Berlim e os príncipes e governadores dos povos Kakongo, Luango e Ngoia estavam preocupados com a divisão da África que iria decidir-se e por isso pediram para ficar sob o protetorado de Portugal. E esta árvore, uma nsanda que por ocasião da independência foi parcialmente queimada numa ação atribuída a angolanos chegados a Cabinda, esta árvore renasceu das cinzas e continua hoje a ser o único testemunho vivo do principal argumento jurídico dos independentistas. A Fleck Renovada pensa que Portugal, neste momento, só deve testemunhar dos direitos do povo de Cabinda junto da comunidade internacional e apoiar o processo que nós desejamos venha a ser pacífico da solução da questão de Cabinda com o governo angolano. As negociações atuais entre a guerrilha e Luanda ocorrem 37 anos depois da criação da primeira FLEC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, que nos anos 70 iniciou a luta armada. Sua Excelência, chefe do Estado-Maior-Geral das Facas, a resistência armada é hoje o resultado de um processo de disputa de liderança, que levou à criação de 2 ou 3 grupos que atuam separadamente no interior do território contra a presença angolana. 8 de novembro, data heroica do povo. A FLEC-FAC, liderada por Nzita Henrique Estiado, exilado em Paris, e a FLEC Renovada, comandada por José Tiburcio Luemba, em Brazzaville e Kinshasa, são as forças que dividem praticamente a totalidade das áreas de influência da guerrilha no interior do território. A FLEC Renovada é um movimento independentista, não um movimento autonomista, não é isso? A guerrilha é ao que se julga constituída por um pequeno contingente de homens. No entanto, parece movimentar-se muito facilmente, estendendo as suas ações a diversas áreas do território. Não é, aliás, difícil contatá-la. Partindo da capital de Cabinda, em menos de 1 hora está-se em plena mata cerrada, onde o sol dificilmente entra. Íamos ao encontro de uma força comandada por um membro do Estado-Maior da FLEC Renovada, mas a sua ausência foi-nos explicada por um problema de comunicações. 4 aspirantes comandavam o destacamento, jovens, mas com vários anos de guerrilha, que falam um discurso natural em homens que lutam por uma ideia, dito num português deficiente, mas em que entra Portugal. Os portugueses são
pelo menos os nossos padrinhos que nos colonizaram. Portanto, os portugueses nos deixaram e nós andamos aqui. Os portugueses são esses que conhecem melhor o plano todo de Cabinda. E esses deveriam assumir a responsabilidade de nos ajudar, ao menos no medicamento ou qualquer coisa assim, para nos libertar nessa situação que nos encontramos. Por que solução é que combatem? Combatemos por via de uma independência. Essa é a maior preocupação e a maior solução para o povo de Cabinda. Mas há outras organizações que admitem que pode haver soluções diferentes. Embora haver várias fações, mas todos nós temos um único objetivo. Como é que decidiu entrar na guerrilha? Eu saí aqui no interior do país, foi no ano 75. Fui no Zaire, no exílio, depois dali. Tentei estudar nas aldeias airenses, depois. Senti-me de ser cabindês e que o povo de Cabinda realmente aqui dentro do interior está a gemer. E vi que decidi-me de entrar nos maquis. E estas tréguas, desde que existem, não tem havido combate? Comprovou-se alguns termos de que nós deveríamos manter a nossa posição nas nossas áreas, ou mais concretamente nas áreas sob o nosso controle, e que o inimigo também deveria manter-se nas áreas sob o seu controle. E tem acontecido assim? Tem acontecido assim. O inimigo a que se referem são os militares das Forças Armadas angolanas, estacionados no território em número não revelado. Eu penso que o necessário para manter a tranquilidade das populações, para manter a governabilidade de Cabinda, nunca o excesso para provocar, digamos, que danos humanos, e é para isso que temos lutado, para evitar, portanto, que corra mais sangue. Se reparou, Cabinda vive uma relativa tranquilidade, apesar de alguma potencialidade, de facto, de a qualquer momento as coisas, digamos, que tomarem uma outra direção. Mas temos gerido tudo para que se evite o pior. A luta independentista, tradicionalmente apoiada pelos países vizinhos, por detrás dos quais há quem veja interesses franceses, não tem o apoio que já teve de instâncias como a ONU ou a Organização de Unidade Africana, nem a compreensão dos partidos angolanos. Mas já levou o governo a assinar um acordo de tréguas, embora apenas com um dos movimentos. Estamos numa trégua com uma das forças que tem lutado para que Cabinda tenha um estatuto diferente do que tem. Não o diálogo também com as outras? Exatamente, nós estamos a dialogar com todos. Este é um aspecto que tem que ficar bem sublinhado, nós estamos a dialogar com todos. Estamos a ver que os angolanos, neste momento, querem sabotar essa mesa redonda, mas ela não vai ser sabotada. Ela terá a sua realização. Mas a outra facção não aceita esta mesa redonda, portanto, como é que vai resolver? Não há facção que não aceita essa mesa redonda. Já tentamos essa experiência e a própria FLEFAC no passado não subscreveu a estas diligências, a este processo, e nós achamos, curiosamente, como é que neste momento a FLEFAC julga que é a melhor forma. Nós achamos que podíamos encontrar fórmulas mais práticas, mais rápidas, para atingirmos o consenso. Temos que encontrar, nem que seja um consenso parcial com cada uma delas, na perspectiva de haver um consenso mais global com todas as forças. Eu penso que é uma forma diferente de dialogar. Talvez fosse prático tornar um diálogo global com todos, mas se não for assim, nós vamos dialogar com cada um para podermos chegar a um consenso. Conhece algum caso em que um povo tenha chegado à independência contra o ponto de vista da comunidade internacional em geral? Conheço, a Eritreia. Qual é a cedência que a FLEC Renovada faz ao negociar com Angola? Bom, primeiro... Uma vez que parte do princípio que ou independência ou nada. Bom, pensamos que a única cedência será, digamos, no plano, digamos, primeiro, o facto de aceitarmos negociar, portanto, de conversar, eu penso que é uma cedência, de aceitarmos, de acessar as negociações. Portanto, é um início. É um início. Mas o que a gente não aceita é negociar a soberania do povo de Cabinda em Cabinda. E, portanto, se Angola oferecer uma autonomia, a luta armada continua da vossa parte? Desde que essa autonomia seja transitória e que conduza
inexoneravelmente a um estatuto superior, elevado, que é a independência. Portanto, aceita uma autonomia transitória. Só nesse sentido. Se for transitória e, claro, curta, não é? Nossa esperança é que depois da discussão se consiga um consenso razoável entre posições extremas, vamos considerar assim, que era do lado, e desculpem uma força de expressão, do lado do governo, do lado das forças, digamos que passo o termo, independentistas de Cabinda. Nesta altura, o consenso será aquele que nós vamos materializar. O negativo seria que qualquer das partes quisesse, à partida, tivesse a ideia fixa de que deve materializar a sua posição. Cabinda não pode abandonar a sua soberania. Não pode abandonar a sua soberania. Os angolanos têm a paciência, devem sair no território de Cabinda. Nós não podemos abandonar a nossa soberania. Neste momento estamos a discutir exatamente dentro do contexto angolano. Agora, é este o princípio, vamos discutir, porque até a realidade é esta. Portanto, neste momento, Cabinda é uma província de Angola, é dentro deste contexto que vamos discutir. Se tivermos que evoluir para outra direção, isto é uma questão... Qual seria a outra direção? Bom, a outra direção é, de facto, o oposto disso. É discutir o caso Cabinda dentro de uma perspectiva que não seja no quadro nacional, ou discutir no quadro nacional, mas evoluir para um quadro que não seja na nação angolana. E o governo encara essa possibilidade? Digamos que neste momento não temos, digamos que neste momento o que existe não é encarar ou deixar de encarar. Nós estamos a dialogar e é o produto de diálogo que vai ser o que nós vamos materializar. Portanto, a nossa esperança é que depois da discussão se consiga um consenso razoável entre posições extremas, vamos considerar assim. Qual é a distância máxima que imagina que o governo pode fazer neste momento? Propor uma solução tipo região autónoma, à semelhança, por exemplo, do que se passa nos Açores e na Madeira em Portugal, como mero exemplo? É um pouco difícil, porque mesmo a nível do governo nós continuamos a discutir e isto vai ser muito em função daquilo que a mesa negocial vai ser apresentada. Agora, uma coisa praticamente está clara. Uma maior autonomia terá que ser dada à Cabinda. Petróleo, a base de toda a economia do país. Combustível para aspirações independentistas em Cabinda. Diamantes, a segunda fonte de divisas e as primeiras reclamações para que uma parte da riqueza reverta para as lundas. Isto não tem acontecido. E a população reclama. Reclama, de facto, uma autonomia. Não uma soberania, uma autonomia. Com o desenvolvimento dos mais pobres, a região das lundas é das mais ricas. Porque as estradas estão intransitáveis, só pode chegar-se a Lucapa, uma zona diamantífera da Lunda Norte, viajando de avião. No caso, um avião de carga, onde uma parte da carga é negócio de comerciantes, que levando produtos tentam garimpar também algum lucro, onde é suposto haver dinheiro. O movimento nota-se no aeroporto, escalado frequentemente por mais de uma dezena de voos, para um mundo povoado de negócios e tráficos, população flutuante de várias origens e nacionalidades. Um quadro que o governo local diz ter começado a enfrentar nos últimos meses, designadamente tentando baixar o alto índice de criminalidade e também criar alternativas para que o abastecimento da cidade não dependa apenas do mercado local. Aqui o que manda é dinheiro. Como a única atividade económica é a camanga, a exploração mineira, os cerca de 70 mil habitantes de Lucapa dependem do que chega de Luanda a um preço várias vezes mais caro. Pronto, nós vendemos consoante o valor que nós pagamos do voo e tentar tirar um pouco do lucro, mas nem muito exagerado. Com mais ou menos margem, o negócio é rápido e garantido no mercado de Lucapa. Será por causa dos diamantes? Bem, aqui é na cidade, não é na mina. Aí nós estamos aqui na cidade e na praça. Agora, se estivéssemos no outro lado, conforme eu estou a vender produto, tu aceita eu te vender uma maçã por um diamante? É um negócio mesmo. Não seria a primeira vez, porque é possível trocar pedras preciosas por caixas de cerveja no reino da Camanga, o negócio de diamante. A Camanga, as pessoas que vêm de Luanda, são de Luanda, vêm aqui na Lunda porque tem um bom de dinheiro, tem um bom de diamante. É por isso que a gente vem aqui vender lá. Desadravam, está vendo? Desadravam, nos vende um mambo bem caro. Uma calça de jeans são 800 milhões. É 800 milhões, um par de botas é uma nota, 100 dólares. Porque aqui tem muito diamante. 800 milhões é quase 100 dólares.
Nas 3 comunas do município de Lucapa, haverá mais população no garimpo do que aquela que está na cidade. Por que eu vou na garimpa? Se é aqui trabalhar e você não come, tem que ser um gatuno para comer. Tá nessa merda. Se você roubar aqui, você está precisando da morte. Tem que ir na carimba, olha carimbo nas mãos, tá vendo? Todos os miúdos da lunda bumbam na carimba. Vão na carimba para pegar dinheiro. Ir no garimpo era para nós qualquer coisa de que não tínhamos uma ideia muito precisa. Ora, muito bem, para podermos chegar lá... Depois de uma pequena viagem de helicóptero, algumas precauções e cerca de 3 km mais à frente, a área do garimpo, onde tinham sido preparadas algumas condições de segurança e onde de resto fomos recebidos em festa por uma multidão de homens que agitavam os seus instrumentos de trabalho como bandeiras no esforço de afirmar as suas razões de queixa. Aqui não temos empresa, por isso garimpamos diariamente. Há dias a gente ganha pouco, o dólar sempre sobe de cada dia, temos nenhum troco para a vida humana. Ganham quanto? Nós, nesse preciso momento, estamos a dizer para o governo, só para nos garantir 50%. Sofremos muito aqui, comemos a rasca, nós não temos direito a peixe fresco mesmo que está a chegar. As coisas estão muito caras. Aos garimpeiros cabe uma pequena percentagem. Há intermediários que garantem negócios de milhares, numa atividade ilegal, muitas vezes protegida por exércitos próprios, na vasta região das Lundas, onde o garimpo garante a sobrevivência a legiões de pobres em busca de miragens. Estamos a garimpar para conseguirmos o dinheiro. Depois daquele dinheiro, quando conseguimos camisa, pano para a mulher, sapato para a criança. Escolas não temos. A comida nossa aqui é comprada. A comida vem de Luanda até aqui, precisam do dinheiro. Depois o dinheiro é que nós não temos, a não ser fazer o trabalho do garimpo. Não temos emprego, não temos as escolas. Eu gostaria de perguntar ao governo central por que ele quer fechar o garimpo. Estas áreas pertencem à Sociedade Mineira de Lucapa, uma concessionária da empresa estatal indiana. Não estão a ser exploradas por razões de segurança, mas no futuro poderão empregar muitos destes garimpeiros. Outros poderão ser absorvidos por empresas privadas, criadas com a lei que liberaliza o setor e combate os intermediários. Calcula-se que o lucro mensal da exploração diamantífera ultrapassa o equivalente a 40 milhões de contos, mas o que entra nos cofres do Estado não chega a 1 milhão. A estimativa inclui o garimpo nas áreas da UNITA, uma delas, por exemplo, a cerca de 30 km para lá deste rio. É o rio Luachimo, que a Sociedade Mineira de Lucapa está a desviar para poder explorar-lhe o leito. O cascalho apurado irá depois para a lavaria de uma das 2 únicas frentes de trabalho que a empresa tem em elaboração. É uma área que começou a ser explorada há cerca de 40 anos. As máquinas estão a trabalhar em cascalho muito fino, que é o mais fértil em diamante. Mas não é provável que nos poucos segundos destas imagens esteja a passar grande fortuna. Por cerca de 2 toneladas de cascalho apura-se 1 quilate de diamante. E 1 quilate equivale a 1/5 do grama. O diamante, pedra preciosa na guerra e, ao que parece, na paz. É nossa convicção agora que não vai haver paz em Angola sem a partilha prévia do poder económico. É que, ao longo deste tempo, houve, digamos, o preenchimento do espaço económico pela gente do MPLA, não é? Portanto, neste momento, vai ser muito difícil haver paz sem que também uma parte desse espaço económico seja agora concedido a gente da UNITA. No campo da Boa Esperança, pouco mais resta do que esperar. Entretanto, acreditar que a paz tenha mesmo chegado. Vieram há cerca de 3 anos da região do Bengo, a norte de Luanda, empurrados pela guerra. Fizemos 3 dias de andamento de lá até aqui onde estamos. E outros povos ficaram para lá, na mata, e outros velhos, crianças, morreram na mata com as doenças. E outros ficaram assim, não estavam conseguindo andar. Cada um tem a sua história. E são cerca de 50 mil os deslocados deste campo, próximo da capital. Mas no país há cerca de 2,5 milhões. Construíram as habitações, organizaram-se em comunas, juntaram-se por famílias e vizinhos, tentando recriar os lugares de onde vieram. Lá na nossa terra tem árvores, tem sombra, vivemos bem, comemos camponês, comemos laranjas,
abacaxi, abacate, bananas maduras, também verdes. Aqui não tem. Vivem da saudade das terras que deixaram e alimentam-se do que recebem da comunidade internacional, que consomem e trocam, porque em geral não têm trabalho. A falta de medicamentos no centro de saúde, então a alimentação que a gente temos recebido é onde que nós temos vendido para possuirmos algum dinheiro para comprarmos alguns produtos para satisfazer a nossa saúde. As mamães dão a benção nessa água e fazer beber um doente e a doença sai no corpo. Na Igreja do Espírito Santo, religião que veio do Zaire, a cerimónia continua. Aos domingos dura cerca de 3 horas, em danças para ajudar o espírito bom a entrar nos fiéis, dominados por um pensamento. Ó Pai Celestial, faz a sua misericórdia. Nós estamos em sofrimento da guerra. O nosso país, desde que entrou a guerra até neste momento, não há paz. Pedimos ao Senhor que nos dê a paz para nós voltarmos nas nossas áreas de origem. Estamos aqui a sofrer, segundo não sabemos segundo os nossos pecados, mas pedimos ao Senhor para que nos dê a paz. De mundo, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as orações do Campo da Boa Esperança continuam. Pelo menos enquanto continuarem as notícias que chegam das famílias. Casa um meu cunhado que acionou a mina. Essa terra ainda arrebentam muitas minas, é? Sim. Sim. Fazem muitos feridos? Sim. Deslocado e mutilado, o país continuará a morrer por muitos anos, numa guerra que as minas se encarregarão de fazer sozinhas. Talvez mesmo quando já estejam um pouco esquecidos os anos que fizeram mais de 1 milhão de mortos e mais de 100 mil mutilados. Combati na Baza Congo diversos sítios do ponto do país. E praticamente em 79 tive uma infelicidade, que perdi a perna, caí numa emboscada e felizmente apanhei 4 tiros. Chega a encontrar uma mina, então, ele mete lá o explosivo, o TNT e explodir. Yeah. Nos arredores de Manongue, sapadores do governo e da UNITA desminam uma estrada, como muitas outras estão a ser desminadas em Angola, em cumprimento do acordo de Lusaka. Havia um pepeu aqui, afurrava na ponte, até além. Nossa! Está vendo? Aí aquela hora, eu passei aqui. Sim, nós estamos na mesma tenda, estamos a comer bem, estamos a comer mesmo na mesma panela. Acho que não há mais outra guerra. Já quase estamos assim, às vezes na mesma cama, podemos dormir. Esse é o nosso ninguém contava, esse é o nosso sanitário. Qualquer dia. É muito bom. Estaria. Com os seus distintivos inimigos, soldados da UNITA e do governo retiram a guerra dos lugares onde a puseram. E pelo menos esta mina não quis. Os angolanos bem merecem que aquela explosão nunca mais se venha a dar, nem ela, nem nenhuma outra. Voltamos já para a terceira.